Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre outra solução que o pessoal pode estar dando para esse negócio aí da primeira turma, tá? Olha só, Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. Então, o pessoal está preocupado com essa questão do Bolsonaro, do julgamento e coisa e tal. O Alexandre de Moraes está querendo que todo mundo embarque no barco dele, a gente já falou isso nos vídeos passados, que o Alexandre de Moraes tá puto porque depois que ele recebeu a Magnitsky, todo mundo se afastou dele. E ele quer, não, peraí. Tava todo mundo me aplaudindo quando eu tava sacaneando o Bolsonaro. Tava errando pra caramba, fazendo merda pra caramba, mas tava todo mundo me aplaudindo. Agora que deu merda pro meu lado, vocês se afastam? Não, todo mundo juntinho aqui no barco comigo. Quero todo mundo aqui na frigideira da Magnitsky comigo. Enfim, e tá havendo um motim na primeira turma, tá havendo uma briga no STF feia, né? Eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores. O pessoal não quer votar esse caso porque sabe que quem votar, a chance de pegar Magnitsky também é muito grande, né? Aí tem aqui, ó, Folha de São Paulo, Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. Ou seja, uma das saídas que eles estão propondo é a seguinte, olha só, o Fux pede vista. Aqui, ó, são fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. E março do ano que vem é ano eleitoral e vai ser muito mais difícil conseguirem esse tipo de apoio. Vai ter uma chance muito maior de sair o impeachment do Alexandre de Moraes até lá, dessa coisa toda da fazer água, tá? Então aqui, ó, é improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que dure pelo menos pelos primeiros meses de 2026. E se chegar no início de 2026, lembra aquilo que eu falo para vocês, isso é uma corrida contra o tempo. Por que o Alexandre de Moraes tem feito tanta correria nesse processo todo, né? Porque ele quer muito condenar Bolsonaro rápido, antes das eleições. Se chegar nas eleições, meu amigo, aí ele não condena mais. Então, esse é o problema que ele tem, né? E agora parece que já ficou para 2026. O Fux já está dando a dica que vai segurar a porra toda. Por quê? Porque o pessoal do STF está puto com o Alexandre de Moraes para a questão dele ter botado a votação na primeira turma. Vamos entender esse caso aqui, porque a esquerda continua toda empolgada aqui. Ó. Ação contra Bolsonaro por golpe avança a fase decisiva essa semana. Daqui a pouco acaba, daqui a pouco ele está preso. Bolsonaro deve pegar no mínimo 30 anos de criminalista. Quem é o criminalista? O Cacai. Cacai, que é o puxa-saco do Lula. É lógico que o Cacai esquerdista vai querer 200 anos pro Bolsonaro de prisão, né? Mas o que está acontecendo, na verdade, é outra história, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Diego Morsa, me desbloqueou, eu te amo, Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só essa notícia aqui do Hélio Gaspari. Lembra? Tá todo mundo querendo condenar Bolsonaro, inclusive o Fux, tá? Não achem que o Fux está querendo salvar Bolsonaro, não. O Fux quer o Bolsonaro preso também. Só que o que acontecia nessa história? Como eu falei para vocês, já tinha muita gente criticando a quantidade de erros que o Alexandre de Moraes estava cometendo. Mas enquanto ele estava cometendo erros, estava prendendo o Bolsonaro, e não podia acontecer nada, tá cometendo erro, mas e daí? Se chegar no julgamento, a gente mesmo que vai julgar, deixa quieto, não vai acontecer nada, né? Agora que a coisa azedou, o pessoal começou a ficar preocupado, todo mundo pulou do barco, né? Então agora o Fux pode empurrar o julgamento de Bolsonaro para 2026 aqui, ó. É improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que entre pelos primeiros meses de 2026. Quem falou isso é o Hélio Gaspari. Hélio Gaspari é um historiador brasileiro, fortemente de esquerda, extrema esquerda, e que tem muito acesso ao pessoal lá da alta cúpula do governo brasileiro, tá? Então, esse livro, essa série dele, A Ditadura Encurralada, na verdade é uma série de livros sobre a ditadura militar, né, que é muito interessante realmente. Se você tirar fora a parte do esquerdismo do cara, os fatos que ele narra são muito interessantes realmente. É a história da ditadura, né? Mas enfim, é um cara que tem entrada lá na alta cúpula da política brasileira, né? Aqui, ó, admite-se que em setembro, ele entra na reta final, são fortes indícios que o ministro Fux vai pedir vistas. Pelo regimento do tribunal, o ministro tem 90 dias para devolver o processo. Por hipótese, passam-se assim os meses de outubro, novembro e dezembro. Começa o recesso do tribunal, só retoma suas atividades em fevereiro. Basta uma pequena espichada para que se chegue a março de 2026. Essa demora haverá de avacalhar o julgamento do ex-presidente com a apreciação dos recursos relacionados à sua inelegibilidade pelo TSE, com uma nova composição em 2026, que virá com fortes emoções. Ou seja, o pessoal sabe que chegando ano eleitoral, a coisa vai complicar muito. Não tem como fazerem o julgamento do Bolsonaro em ano eleitoral. E aí,
Esse é o problema deles. Por isso que o Alexandre de Moraes está correndo tanto com esse negócio. Ele queria condenar Bolsonaro este ano e estava super satisfeito. Porque por isso que ele botou na primeira turma também. Ele poderia ter feito isso no plenário? Poderia ter feito no plenário. Eu já falei para vocês, ele tem maioria folgada no STF para condenar Bolsonaro, por mais que não tenha evidência de nada. É apenas porque o pessoal não gosta do Bolsonaro e quer tirar ele da vida política. Só isso. Então, mas ele conseguiria aprovar no plenário também, ficaria 8-2, né? 9-2, né? Só que ele sabe que no plenário vai demorar mais tempo e coisa e tal, então ele jogou para a primeira turma mais uma modificação de jurisprudência do STF, né? Então lembra, o STF tinha jurisprudência forte de que uma vez que o presidente saiu da presidência, não era mais questão do STF, não era o STF que julgava mais. Mudaram esse entendimento para poder continuar julgando o Bolsonaro no STF. Havia o entendimento do STF de que qualquer político em julgamento originário no STF, ou seja, os casos que são o STF é o principal tribunal, não é apenas o tribunal revisor, né? O que é julgamento originário? É quando você entra com ação naquele tribunal. Revisor é quando você entrou na primeira instância, por exemplo, e aí em grau de recurso chega no tribunal revisor, no fórum, e depois pode ir para o STJ, depois pode ir para o STF, coisa e tal. Então, ele está atuando como revisor, né? Então, nos casos em que o tribunal é originário, que você entra com ação já no STF, o plenário é que seria o órgão competente para fazer o julgamento, não as turmas. Eles mudaram de novo o entendimento, disseram que é a turma que é responsável. Por que isso? Porque sendo na primeira turma, era muito mais rápido a coisa, né? São só 5 ministros, tem menos chance de alguém pedir vista. Imagina, no plenário, o André Mendonça podia pedir vista, o Cássio Nunes podia pedir vista, todos os ministros poderiam pedir vista, mas imagina-se que os que querem a condenação do Bolsonaro não pediriam vista, e com isso o processo seria mais célere na primeira turma. E de fato, no primeiro momento, o Fux chegou até a apontar algumas coisas. Pô, tá estranho esse negócio, Moraes. Por que o Fux chegou a fazer isso? Porque o Fux não quer prender o Bolsonaro? Não, já expliquei para vocês. O Fux, como todos os outros, quer prender Bolsonaro. O problema que eles estão vendo é que o Alexandre de Moraes está errando demais, cara. Tá deixando muito rabo. E isso é uma verdade em política. Pode ser que do ponto de vista jurídico, que esse pessoal estava iludido, não tivesse problema nenhum, mas do ponto de vista político, né, se deixar muito rabo, uma hora alguém fecha a porta e prende seu rabo, meu amigo. E isso é problema, né? E daí o Alexandre de Moraes está fazendo isso demais, e aparentemente o Trump foi lá e fechou a porta da Magnitsky no rabo do Xandão, e isso deu problema no final das contas. Agora tá todo mundo com muito mais medo dessa história. Então a gente já falou mais cedo que a prisão domiciliar do Bolsonaro pode cair, porque a primeira turma já deu o recado que ninguém ali quer entrar na Magnitsky, ou seja, está todo mundo morrendo de medo, ou seja, vai todo mundo votar contra o Alexandre de Moraes se ele realmente submeter isso para a primeira turma. Eles querem que o Alexandre de Moraes relaxe a prisão do Bolsonaro, tire o Bolsonaro de prisão sozinho, sem mandar para a primeira turma. Mas eu já falei para vocês que isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes ele já tá na Magnitsky. O Alexandre de Moraes já se fudeu nessa história. E ele tá puto exatamente por isso, porque ele se fudeu, o resto do pessoal afastou dele. E aí, ou seja, agora ele quer todo mundo junto, não tem esse negócio não, né? Então eu acho que o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás nisso. E a primeira turma, o que ela vai fazer, que eu não sei. Se realmente eles votarem pela prisão do Bolsonaro, acabou, né, meu amigo? Agora vai todo mundo para Magnitsky e pronto. Não tem solução esse caso no STF. Se por acaso votarem contra a prisão do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes já perdeu a moral, aí já era completamente, né? Além disso, lembra, em tese agora já vai entrar na fase decisiva, né? Ou seja, já entram as alegações finais e depois em setembro deve ser o julgamento propriamente dito do Bolsonaro, né? Julgamento que a gente já sabe o resultado, porque, né, tá todo mundo com vontade de prender o Bolsonaro, tirar ele da carreira política. E aí o que está acontecendo aqui? Isso daqui é mais um recado do Fux. Porque eles, de novo, eles querem que o Alexandre de Moraes volte atrás imediatamente, sem passar o caso da prisão do Bolsonaro na primeira turma. Então o Fux já falou, olha só, o Xandão, o negócio é o seguinte, cara, eu vou segurar essa parada aqui, pô, não vai rolar não. Não vai ser esse ano. E eles sabem também que não sendo esse ano, pode acontecer ano que vem esse julgamento do Bolsonaro? É lógico que pode, mas fica muito mais difícil, a pressão política vai ser muito maior. Por quê? Porque vai chegar perto da eleição, todo mundo sabe que só Bolsonaro tem voto no Brasil. Por mais que o pessoal fique falando, não porque tem 30% de petista, 30% de bolsonarista, não porque não sei o que lá, na prática, quem puxa voto é Bolsonaro, e qualquer política de Brasília sabe disso. Então vai ter uma pressão enorme para agora não prender o cara agora, vai ficar, deixa o cara aí para ele fazer política nessas eleições porque eu quero, porque ajuda o meu partido. Então vai ter uma pressão enorme em Brasília para isso não acontecer ano que vem. Vamos ver qual vai ser a reação do STF, né? O que vai acontecer nisso daí. Eu acho que se de fato o Fux pedir essa vista ao julgamento do Bolsonaro,
acabou. O processo Bolsonaro acabou. Não vai ter solução. Por quê? Porque vai chegar no que vem, não vão votar por causa da eleição, a eleição vai trazer um Senado muito mais pró-impeachment, e aí vai se fazer impeachment de gente do STF, e daí vai acabar esse processo todo, não tem mais chance nenhuma da esquerda condenar Bolsonaro aqui, né? Isso daqui é um alerta que eles estão fazendo para o Alexandre de Moraes. De novo, o que eles estão querendo? Eles querem que o Alexandre de Moraes suspenda a prisão do Bolsonaro sozinho. O Alexandre de Moraes não quer fazer isso. Por quê? Porque senão... Pô, e aí só eu me fodo, né? E na bundinha não vai nada, né? E aí só eu me fodo nessa história, não pode, pô, né? Eu até vou, já tô fudido, agora vai todo mundo junto comigo, né? Tá divertido esse negócio. E o pior é a esquerda, continuando com essa história de que não, Lula falou que não, que ninguém no STF tá com medo da Magnitsky, que não tem problema nenhum. Sei não, eu sei que vocês querem muito, né, que o Kaká está empolgadíssimo, que não, vai pegar 200 milhões de anos de cadeia, 3 vezes a idade do universo de cadeia, não sei o que lá, né, então é lógico que eles iam estar assim, né, mas na prática, meu amigo, eu tô achando que não vai rolar não, hein, isso é um dos motivos também pelo qual o Alexandre de Moraes prendeu o Bolsonaro de forma preliminar agora, porque ele percebeu que pela hesitação do pessoal, que ele não vai conseguir chegar no final desse processo, que o pessoal vai peidar nisso daí, no meio do caminho vai desistir todo mundo e Bolsonaro não será condenado no final das contas. E aí, o que ele pensou, né? O sonho da vida do Alexandre de Moraes, né? O que mantém ele vivo de manhã cedo é prender Bolsonaro, porque ele tem um ódio biliar, né? A bile dele ferve quando ele pensa no Bolsonaro, né? E aí, ele queria pelo menos prender Bolsonaro. Já prendeu Bolsonaro, já pode dizer que prendeu Bolsonaro. É o prêmio de consolação dele. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse foi um dos fatores que colocou ele também nessa história, porque, né, pelo menos ele pode dizer isso, né? Porque ele já tá vendo agora que, para chegar no final desse processo, a chance é muito pequena. A esquerda continua empolgada, não, porque agora vai entrar na fase decisiva e o julgamento vai ser em setembro, não sei o que lá, setembro ele está condenado, não sei o que lá. O julgamento mais célere da história do STF. Nunca teve um julgamento no STF. Um ano, cara, um ano. A denúncia foi em dezembro. Menos de um ano o cara já está condenado. Onde já se viu tamanha eficiência no STF? Nunca existiu isso em tribunal brasileiro nenhum, né? Evidente a intenção do STF de fazer um julgamento político, um julgamento de execração moral, sem nenhuma base jurídica no final das contas, né? Mas eu acho que deu ruim agora, hein?